Está fazendo 6 meses que entrou em vigor a nova Lei Brasileira de Adoção. Uma lei que nasceu com a proposta de ser menos burocrática. Para isso, trouxe algumas mudanças. Por exemplo, menores abandonados só podem ficar no máximo 2 anos em abrigos. Nesse tempo, é preciso conseguir uma família. Pessoas acima de 18 anos, agora mesmo solteiras, podem ser candidatos a adotar uma criança. E a nova Lei da Adoção é o tema do nosso Bom Dia Responde de hoje. E antes de começar a responder as perguntas dos nossos telespectadores, vamos apresentar alguns dados sobre a situação atual aqui de Goiânia. Vamos conferir aqui no telão. Olha, neste momento, 37 crianças aguardam por uma adoção na capital. São 25 meninos, 12 meninas e todos têm mais de 5 anos de idade. Enquanto isso, na fila estão cadastradas mais de 557 famílias à espera de uma criança para adotar. Em 2010, nós fechamos o ano com 108 adoções. E para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o juiz da Infância e Juventude, Dr. Maurício Porfírio. Bom dia, doutor Maurício. Obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia. Bem, vamos direto então à pergunta dos nossos telespectadores sobre essas regras da nova lei da adoção. Primeiro passo para adotar uma criança. O primeiro passo para adotar uma criança é se dirigir ao juizado da Infância e Juventude e fazer o seu cadastramento. Você então vai ser cadastrado num cadastro nacional e aí toda criança do Brasil disponível para adoção vai ser analisada se você pode ou não adotá-la. Bem, agora as regras mudaram com essa lei, né? Quem pode adotar hoje? Por exemplo, a pessoa pode ser solteira, casada, um casal de homossexuais. Como é que fica essa questão dentro da nova lei? Quem pode adotar hoje no Brasil é o maior de 18 anos, que tenha no mínimo 16 anos a mais do que a criança a ser adotada, que não seja parente até segundo grau, ou seja, avô, tio, irmão da criança, esses não podem adotar. Mas fora daí, todos, seja solteiro, seja casado, seja homoafetivo, seja quem for, o que nós não podemos admitir é que não se dê à criança um novo lar. Então ele tem que ter essas condições objetivas e mais dar um lar, amparo e proteção para a criança. É só isso. A lei ela surgiu para ser menos burocrática, talvez agilizar a adoção, mas vamos ver uma pergunta que diz respeito à demora. Parece que não existe uma queixa, quer ver? Por que o processo de adoção demora tanto? Na verdade, não é o processo de adoção que demora. Como foi fornecido esses dados, os que querem adotar crianças recém-nascidas e brancas, nós não temos essas crianças. Então, ele demora muito porque não temos a criança. Agora, se quiser adotar uma criança que está disponível, como essas 37 que a gente viu aí, nós então faremos uma adoção rapidinha. Nosso desafio é fazer isso em 120 dias. Agora, querendo a criança branca, recém-nascida e do sexo feminino, vai demorar demais porque não tem essa criança. Não é o processo que demora, mas é a falta da criança para ser adotada. É uma questão de por que ainda impera essa vontade de se adotar uma criança, como o senhor mesmo falou, recém-nascida, bebê, branca de preferência? Olha, esse é um processo cultural que parece que a nossa sociedade não absorveu. Há uma ideia de que precisa se arrumar um filho. É como alguém que não tem um filho quer buscar um filho, como alguém que perdeu um filho quer buscar um filho, quando na verdade a adoção é receber o filho de outro como seu. Nós temos a cultura até de tentar esconder que o filho é adotivo, quando na verdade a gente tem que se orgulhar de ser pais adotivos. E nós não podemos fazer, de maneira alguma, discriminação com crianças mais velhas, negras ou grupos de irmãos. É esse o problema, é cultural. Bem, com a nova lei da adoção foi criado, doutor Maurício, um cadastro nacional e estadual de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. E aí a Marina Batista Mendes, lá de Niquelândia, escreveu para a gente falando o seguinte: como acompanhar a lista nacional de adoção, já que sou inscrita há mais de 1 ano e não tenho nenhuma informação sobre o andamento dessa lista, e como sugestão acho que deveriam disponibilizar um site ou telefone para acompanhamento, porque a espera sem informação ela é muito angustiante. Esse cadastro está em operação? Como é que está esse funcionamento? Vamos responder a pergunta da Marina. O cadastro está em plena operação, mas o que nós vamos compreender é o seguinte, é que eu não vou pegar o primeiro casal da lista para fazer a adoção da primeira criança que aparecer. Porque eu não vou arrumar uma criança para um casal ou para um inscrito. Eu vou arrumar uma família para uma criança.
Então, exemplificando, eu tenho como mais antigo da lista um casal de 70 anos de idade, que já tem filho, neto, bisneto, e lá no fim da fila eu tenho uma família com 35 anos de idade que é infértil, eu tenho que levar essa criança para a melhor família para ela. Então o cadastro não garante que o primeiro da lista vá adotar a primeira criança que vai aparecer. Mas hoje, para acompanhar esse cadastro, como é que a pessoa faz? Esse cadastro não tem jeito de ela acompanhar, porque ele não tem acesso a ele. Exatamente por isso, porque vai gerar uma expectativa que pode não acontecer. Eu sou o primeiro da lista, agora a primeira criança que aparecer vai ser minha. Isso não é verdade, isso não é possível. Ok. Uma outra mudança nessa lei, doutor Maurício Porfírio, é que ficou determinado que o menor seja ouvido pela justiça, né, após ser entregue aos cuidados de uma família substituta. Isso representa o que nesse processo? Bem, para evitar adoções que não deem certo. Nós precisamos saber da criança, da sua vontade, dos seus desejos, da sua acomodação no novo lar, na nova família. E uma coisa importante, doutor Maurício, a gente viu aí recentemente casos de abandono de crianças. Pela nova lei, toda mãe gestante tem direito a manifestar a vontade de doar o seu filho para adoção, e as autoridades têm que fazer esse encaminhamento, as autoridades de saúde, é isso? Sim, sempre que o mãe demonstrar desejo de entregar o filho, porque nós precisamos derruir essa imagem de que mãe é uma coisa diferente do ser humano. Não, a mãe também, às vezes, não quer o filho por uma razão ou para outra, e essa mãe precisa ser encaminhada para que esse filho seja disponibilizado para adoção. Assim, ela tem que procurar o juizado. Você, mãe, que quer entregar o seu filho, procure-nos, nós vamos te dar assistência psicológica, médica, nós vamos te acompanhar. Isso não é crime. Crime é abandonar na porta de uma casa, é abandonar na lixeira, isso sim, mas de entregar ao juizado, não. Nós estamos buscando, até nisso, ver um ato de amor. Ok, então, doutor Maurício Porfírio, juiz da Infância e Juventude aqui em Goiás, obrigada pela sua entrevista. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado.